O Homem Yuli, SCP-4666. Detetive Void. Esse canal é bom, esse canal é bom. Estou em clima de Natal no momento, então decidi fazer um vídeo sobre o Homem Yuli ao lado dos enfeites. Não tô ligado quem Estou é. suspeitando de que os agentes da fundação estão espiando minha casa. Então tive que dar um jeito para enganá-los e por isso vou ficar neste lugar por um tempo. Enquanto isso, vou discorrer sobre o SCP-4666, o Homem Yuli. Ele é um objeto de estudo da classe Keter, mas ele não está contido na fundação porque não conseguiram pegá-lo. A única coisa que a fundação conseguiu até agora foi monitorar câmeras de trânsito pelo mundo todo e conseguir algumas imagens dele. Atenção especial é dada para os casos de assassinatos de famílias inteiras e de sequestros de crianças. Sempre que suspeitam que o SCP-4666 esteja envolvido em alguma matança, a fundação manda os agentes mais próximos à cena do crime. Eles são treinados para deter o objeto seguindo o protocolo de primeiro contato com criaturas humanoides da fundação. Quaisquer notícias que mostrem a natureza sobrenatural desses crimes são desmentidas. Amnésicos são administrados a quem... Porra, que da hora, mano. Caso não saiba, a história desse canal aí é que o Detetive Void é um investigador criminoso que rouba informações da fundação, não fazendo parte dela. Cara, que da hora, mano. Porra, muito bom. teve contato físico com o SCP-4666, e todos os vestígios deixados pela criatura são confiscados para que ninguém saiba de sua existência. A Fundação avistou o Homem Yuli pela primeira vez em 1974, descrito como um homem europeu idoso com um pouco mais de 2 metros ou 6,5 pés de altura. Ele sempre foi flagrado em lugares onde há neve e nunca vestindo roupas. Todas as aparições registradas do SCP-4666 ocorreram a norte do paralelo de 40 graus norte. Um estudo detalhado dos registros nos leva a especular que a criatura, ou alguma muito parecida, foi avistada na Península Escandinava, no 1º século a.C., e na Europa e Sibéria no 2º século de nossa era. Os eventos ligados à aparição do SCP-4666 foram batizados de eventos Weissnacht. Parece que os eventos se repetem anualmente, e a aparição mais recente ocorreu no século XVIII. Em 1974, o lançamento do novo programa de identificação de impressões digitais anômalas da Fundação levou à confirmação da existência do Homem Yuli. Séries de assassinatos em massa ocorreram justamente naquele ano, na noite de 1º de janeiro. Todas as vítimas eram de famílias com crianças pequenas. As mesmas impressões digitais foram vistas em todas as cenas dos crimes, e são de dupla espiral, por isso são definitivamente de um humanoide. Cabelos grisalhos foram coletados nas cenas dos crimes, mas ainda não conseguiram obter o DNA desses cabelos. Especula-se que a criatura, por meio de alguma força desconhecida, pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar acima do paralelo 40 graus norte, ou talvez para qualquer lugar do planeta. Os eventos Weissnacht ocorrem exclusivamente nos 12 dias compreendidos entre a noite de 21 de dezembro e a manhã de 2 de janeiro. A Fundação chama este período de fase ativa. Esses eventos começam com o Homem Yuli surgindo perto de casas afastadas, onde moram famílias com crianças de menos de 8 anos. Todas as vítimas de casos conhecidos habitavam florestas ou campos, e estava nevando em todas as vezes que o Homem Yuli apareceu. Os eventos da fase ativa são divididos em 3 estágios. Durante as primeiras 7 noites da fase ativa, SCP-4666 vai às casas que escolheu e fica observando de longe as famílias. Meu Deus, mano. Durante esse período, há evidências de que se aproxima das janelas próximas de crianças dormindo. Só crianças conseguem avistá-lo nesse estágio. No estágio seguinte, logo antes da 9ª noite, os pais começam a também avistar a criatura. Eles ouvem sussurros no sótão e passos no telhado. Esses sons surgem junto com um fétido odor. Não se sabe se o fedor realmente é exalado pela criatura. Na 12ª e última noite, a criatura escolhe um comportamento entre 2 possíveis. Em 85% das vezes, ele entra na residência das vítimas e selvaticamente assassina toda a família, com exceção de uma criança com menos de 8 anos. Há a hipótese de que o recorrente método de execução e a subsequente manipulação dos restos mortais façam parte de um ritual. Nos outros 15% das vezes, SCP-4666 não mata ninguém da família. À noite, ouvem-se passos se aproximando, mas a criatura não aparece, e na manhã seguinte acordam com vários presentes. Oxi! Esses brinquedos são feitos com partes de corpos de criança. Meu Deus! A Fundação designa esses presentes como o SCP-4666-A.
É muito importante que eu lhes informe sobre o que acontece durante a última noite da fase ativa do monstro. Mas muitos dos acontecimentos são extremamente sanguinários e revoltantes, então eu omitirei detalhes que envolvem excrementos, órgãos internos e outras profanações com os corpos das vítimas. Os 2 últimos eventos Weihnacht não foram oficialmente confirmados, mas foram atribuídos ao Homem Yuli. Em 1498, um arcebispo descreveu o terrível 1480. assassinato de uma família inteira em uma vila croata. 98 no Uma caso. criança de idade não sabida foi sequestrada. Segundo o clérigo, durante o crime houve a realização de rituais pagãos e demoníacos e as vítimas sofreram um agonizante tormento. Em 1689, uma jovem menina da terra de Rupert contou a história de como ela conseguiu escapar de um homem nu que invadiu sua casa à noite. Ele torturou e matou sua família e sequestrou a menina. As autoridades locais encontraram corpos pendurados no teto pelos pés, com todo o sangue drenado para fora. Durante os eventos Weihnacht de 1913, na cidade alemã de Eichstätt, o pai, a mãe e 5 de seus filhos foram vítimas. Um garoto de 3 anos desapareceu. Todos os mortos foram pregados nas paredes de um celeiro com objetos afiados. Suas línguas foram arrancadas. Havia símbolos desconhecidos desenhados no gado e nas cabras, supostamente feitos pela criatura com o sangue das vítimas. Os vizinhos relatam que o chefe da família assassinada contou que tinha visto pegadas de pés nus na véspera de sua morte. Um casal e seu filho mais velho foram encontrados mortos em um hotel na então soviética cidade de Play em 1956. Eles estavam cobertos de galhos de árvores de Natal da casa. O segundo filho do casal, um menino de 4 anos, desapareceu. Os corpos das vítimas foram amarrados e colocados sobre uma fogueira. As vítimas sofreram traumatismo craniano e havia mordidas em todas as partes dos corpos. As marcas de dentes não são de nenhum ser vivo conhecido. Pais e 2 filhos também foram vítimas na cidade norueguesa de Skundeshavn em 1971. Sua filha de 5 anos de idade está desaparecida. Desta vez, os corpos foram encontrados em um porão e seus membros foram decepados pela criatura. Havia 39 lesões em cada corpo, provavelmente infligidas por um osso quebrado. Os intestinos das vítimas foram estendidos em espiral. Símbolos desconhecidos foram desenhados com fezes nas paredes do porão. Os pais e 7 irmãos de uma garota de 4 anos foram encontrados em Istalish em 1996. Seus corpos decapitados estavam sobre suas camas, enquanto suas cabeças removidas com uma serra foram colocadas em degraus na entrada da casa. A criatura esfola parte da pele das vítimas. Não se sabem quais são as motivações para suas minuciosas práticas. O segredo da criatura foi revelado por uma garota já sequestrada por ele. É a única vítima sobrevivente do SCP-4666. Foi no Alasca em 2018 quando o Homem Yuli deixara presentes em vez de assassinar. Entre os presentes havia o magérrimo corpo de uma criança transformado em uma bizarra boneca. O escalpo de cabelos longos de outra vítima foi costurado na cabeça da boneca e sua boca foi costurada com tendões. A criatura aparentemente pôs as unhas de outra vítima manchadas de sangue nos dedos da boneca. No lugar dos olhos havia pedras com pupilas desenhadas à mão. Apesar de tudo isso, a criança estava viva. 18 horas depois, a criança morreu num hospital, mas um agente da fundação conseguiu falar com ela. Ela era Ekaterina Morozova, com 7 anos de idade, que foi sequestrada em 2016 em Dubrovka, Rússia. Ela ficou severamente desnutrida, o que levou à falência de órgãos. As primeiras palavras que Morozova disse eram uma língua não identificada. Provavelmente era na língua proto-germânica. Então a menina explicou em russo que SCP-4666 a torturou e matou seus pais e irmãs, Katia e Yuliana, antes de colocá-la em um saco com outras crianças. A criatura levou as crianças raptadas para sua toca. De acordo com ela, este refúgio é subterrâneo, coberto por gelo e é congelante. Os túneis e buracos continham crianças sequestradas usadas para fazer brinquedos, precisamente os designados como SCP-4666-A. Se elas se recusassem a trabalhar, o monstro parava de alimentá-las, cortava seus dedos fora e os torrava, às vezes até os comia. Ele transformou Morozova em uma boneca quando ela ficou doente, pois quem não consegue fazer brinquedos deve se tornar um deles. Exemplos de SCP-4666-A já encontrados são um tambor e uma bola feitos com pele humana, uma faca e uma flauta feitas com ossos de criança, e estatuetas humanas feitas com ossos de dedo e tendões. Um pente de madeira também foi encontrado, feito com 43 dentes de leite ao invés de cerdas. Os dentes pertenciam a crianças diferentes e só 2 eram de vítimas de sequestro conhecidas. Alguns dentes do pente tinham mais de 400 anos. Vocês perceberam como o SCP-4666 se parece com o Papai Noel, Ded Mouros, Krampus ou outras personalidades natalinas? Parece que a criatura trata as crianças que sequestra como seus elfos, forçando-as a fazer brinquedos de Natal. Talvez o Homem Yuli tenha sido o pioneiro dos personagens natalinos citados. Meu Deus, existem é muitas muito provas macabro. que evidenciam essa teoria.
Primeiro, a imagem mais antiga que se tem de algo parecido com o SCP-4666 data do 1º século a.C. Segundo, a língua falada por Morozova é similar à proto-germânica. Terceiro, o Homem Yuli possui muitas das características dos personagens natalícios. Seu saco, presentes, Não é elfos, isso, tá ligado? teletransporte instantâneo e a Eu achei que data era do tipo um ano na Papai qual Noel. aparecem. Quarto, os eventos Weihnacht se iniciam no solstício de inverno e seus assassinatos têm características de rituais pagãos. Para fundamentar minha alegação, vou lembrá-los das tradicionais Imagina se árvores fosse de real, Natal. Deus me livre. Elas se originaram de um rito pagão com o qual povos antigos apaziguavam o espírito da floresta, oferecendo-lhe sangue, comida e outras preciosidades. Onde o espírito morava? Em uma árvore, eternamente verde que suportava qualquer nevasca. Povos antigos ofereciam sacrifícios humanos para o espírito. Eles amarravam meninas jovens à árvore e a largavam até congelarem. Entre outras coisas, é daí que surgiu a ajudante de Ded Moros, Sneguroshka. As entranhas dos mortos ficavam penduradas nos galhos da árvore, por isso que hoje usamos os modernos enfeites e guirlandas de Natal. Não quero arruinar seu espírito de Natal, mas se o SCP-4666 é tão antigo, então ele tem observado todos os natais Meu por Deus, séculos, mano. que para ele devem ser bem nostálgicos. E todos sabemos que crianças, quando se tornam adultas, amam fazer o que seus pais as proibiam de fazer. Sim. O que você acha desse SCP? Compartilhe Terrorizante. suas ideias nos comentários, inscreva-se no nosso canal e não esqueça que o Homem Yuli ainda está à solta esperando o próximo inverno. Porra, mano, isso aqui é aterrorizante, tá ligado? Terrorizante, meu compadre. Eu fiquei com medinho, tá ligado? Traumatizado. Nos comentários deixem aí outros SCP que vocês querem que eu veja.